Com a ascensão do Senhor, nós encerramos definitivamente o ciclo pascal, uma vez que a ascensão é como que o píncaro da ressurreição. Aquele Jesus que morreu na cruz, que ficou no silêncio da catacumba durante 3 dias, que pela madrugada do domingo a pedra foi removida e ele então apareceu primeiro a Madalena dizendo estar vivo e ressuscitado. É o Jesus que, segundo a tradição bíblica, os 4 evangelhos nos apresentam, aparece durante 40 dias instruindo o ressuscitado já os seus apóstolos para como deviam agir a partir da sua volta definitiva para o Pai. Portanto, o domingo da ascensão é o domingo que Jesus então se retira definitivamente para o Pai. Será uma presença na ausência, até porque a partir de agora Jesus se fará presente no interior de cada pessoa através do Espírito Santo. Por isso que domingo que vem é o domingo do Espírito Santo e no outro domingo completamos o domingo da Santíssima Trindade. E aí só depois retomamos liturgicamente falando no tempo comum. Os sacerdotes voltarão novamente a se paramentarem da cor verde. Mas o fato é, a ascensão do Senhor, num primeiro momento, parece uma celebração tão efêmera, tão distante de cada um de nós. Dá a impressão que nós estamos falando de um Deus muito distante, muito além, muito metafísico. Alguém que nós não podemos tocar. Falamos tanto de Deus, mas não sabemos onde, como tê-lo tão próximo, tão perto de cada um de nós. Por isso que é importante que nós entendamos todo o contexto da narrativa, da liturgia celebrada hoje pela igreja, da ascensão do Senhor Jesus, aquele que está ressuscitado, verdadeiramente vivo. Num dia como este, Santo Agostinho, em uma de suas pregações, seus comentários sobre estes exatamente textos, os mesmos textos, Santo Agostinho dizia: sobe aquele que antes desceu, e desceu para me sarar, e subiu para me elevar. Santo Agostinho estava aqui na sua homilia, no seu comentário homilético, dizendo a cada um de nós que Jesus é aquele que desce para curar, para libertar, para salvar o coração do homem, mas é o mesmo que quando volta para o Pai, leva o coração de cada um de nós. Por isso que nós participamos também da ressurreição, da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, eu queria, dentro dessas 3 leituras apresentadas hoje, a escrita de Lucas, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, a carta de Paulo à comunidade de Éfeso e depois o Evangelho de São Marcos, pensarmos 4 características fundamentais num homem e numa mulher que vivem já, nesse contexto, a ascensão do Senhor. As leituras de hoje nos levam a pensar o que é celebrar já esse antegozo eterno, já na precariedade da existência humana, nesse contexto existencial no qual estamos inseridos, aquilo que nós almejamos para o futuro, mas que já acontece neste momento. Por isso, é dizer a vocês que a celebração da ascensão não é algo distante, porém muito mais próximo, muito mais perto do que nós possamos imaginar. Diga-se comigo, um homem e uma mulher que vivem a ascensão é aquele e aquela que tem um novo conceito sobre a morte. E aí você vai pôr os teus olhinhos aí em Atos capítulo 1, versículo 9.
Está escrito aí. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Jesus mergulhou na morte, porque a morte nos dá muito medo, porque nós temos pavor de falar sobre ela, porque a morte nos desinstala, desestabiliza, porque nós temos medo, pavor e angústia dela. Aqui, a morte é apresentada como uma nuvem sombria que em algum momento envolve Jesus e o retira da presença palpável, empírica, tocável, visível do Senhor Jesus. Não mais o verão. Ficará na memória, na lembrança, mas não o tocarei, não o abraçarei, não o escutarei, porque essa nuvem sombria da morte encobriu o Senhor Jesus. Mas nós não podemos esquecer que este que fora encoberto pela nuvem da morte é o Senhor Jesus ressurreto, transfigurado, ressuscitado, glorificado, luz permanente, luz do mundo. Portanto, a luz sombria agora está iluminada. Jesus mergulhou naquilo que nós temos pavor, que é a morte. E é Paulo que vai nos dizer que, ó morte, onde estão os teus grilhões? Cristo vive, aleluia. Há um outro grande teólogo, pregador do cristianismo passado, que vai nos dizer: o Cristo Jesus matou a morte. Portanto, é preciso que nós, homens e mulheres da ascensão, homens e mulheres transfigurados pelo Cristo pascal, nós, homens e mulheres transfigurados pelo Cristo da luz, tenhamos um novo conceito sobre a morte que era uma maldição, em Cristo é bênção, porque ela nos dá a possibilidade da luz eterna. Portanto, se a nuvem da morte nos assombrava, porque era sombria, a partir do momento que ela envolve o Cristo ressurreto, ela então se ilumina. Onde estão os nossos entes queridos que foram envolvidos pela nuvem da morte? Estão agora na glória de Cristo. Paulo também vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, vã, inútil é nossa fé. Portanto, você pode até ter medo da morte, angústia dela, pavor dela. Eu não vou tirar a tua razão se você a tem, mas eu espero que sua fé seja infinitamente maior. Não olhe mais para a sombra da morte, mas olhe para a luz, porque Cristo a envolveu e os nossos mortos vivem na glória do Senhor Jesus. A Ele uma salva de palmas. Segundo ponto, pegue o livro de Paulo, a carta de Paulo, para a comunidade de Éfeso, versículo 17, 18. Paulo vai dizer àquela comunidade e hoje a cada um de nós: irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos deu um espírito de sabedoria. Diga isso comigo: espírito de sabedoria.
E guarda essa palavra aí. Que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. 18. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos. Diga-se comigo, segunda característica de um homem e de uma mulher da ascensão: desejar o céu. É claro que é digno, é justo, é plausível, os seus esforços, os seus desejos são legítimos, sim, por aquilo que você anseia aqui na terra. Quando você está estudando numa universidade, está num processo de graduação, ou de pós-graduação, ou de pós-doutorado, o que seja, ou de uma MBA, você está nesse processo pensando no seu futuro, nos seus sonhos, nas suas habilidades e aptidões acadêmicas, intelectuais. Você sonha talvez em ter uma família, em construir uma família, em ter filhos, em casar-se, em ter uma esposa, um esposo e etc. Deseja e luta por isso. Para você chegar à conclusão dos teus sonhos, você sabe que não é só prazer, é também sacrifícios, renúncias, dores e muito sangue com suor para chegar aonde você quer. Nada nesta vida, minha gente, cai do céu, a não ser chuva e de vez em quando bomba e outras vezes helicópteros e aviões. A vida é dura, mas os nossos sonhos, nossos anseios nos levam a lutar, a sacrificar o tempo todo, a superar, a chegar àquilo que nós tanto almejamos. E isso é legítimo, claro. Mas por quê? Nós também não fazemos a mesma coisa com as coisas de Deus. Porque nós não temos a mesma sabedoria, como diz Paulo a Éfeso, e ao mesmo tempo nós temos o conhecimento e a esperança de lutarmos o tempo todo pelas coisas de Deus. Até porque as coisas aqui da terra, por mais lindas que sejam, por mais sofridas que nós a conquistemos, elas serão passageiras. Caixão não tem gaveta, cemitério não tem cofre, nada disso vai conosco. Só vai o que plantamos, e só vai a fé que semeamos, e a busca ansiosa que nesta vida tivemos pelas coisas do alto. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, Paulo vai dizer: buscai as coisas do alto. Portanto, ensina para o teu filho desde pequeno, sim, a ser um homem de bem, a acordar cedo, a ser trabalhador, a estudar. Ensina teu filho, sim, a ser um homem de paz, um bom marido, uma boa esposa, um bom cristão, um bom profissional. Mas também já vai incutindo no coração dos teus filhos desde pequeno o desejo pelo céu. Porque a morte, minha gente, a morte nos visitará a qualquer momento. Não adianta você ficar: o fulano tão novo morreu. A partir do momento que nós nascemos, a morte já está nos visitando diariamente. Não tenha preguiça, não tenha ociosidade de buscar o tempo todo com a esperança, como diz Paulo na carta aos Efésios, a riqueza da glória que está escondida na herança dos santos. Paulo está dizendo: vivam
desejando ardentemente as coisas do céu. Sabe quem é pobre? Pobre, pobre, paupérrimo, e às vezes é pobre com a carteira cheia de dinheiro, com a poupança cheia de dinheiro, com um carrão na garagem, um casarão lindo, mas é pobre, chega, é mendigo, porque só pensa nas coisas da terra. A pessoa mais pobre para mim, digna de pena, é quem só pensa nisso aqui, quem não pensa no extraordinário, quem só vive no ordinário, é pobre, é mendigo, é paupérrimo. É preciso pensar no extraordinário, no supraterreno, no metafísico, no além das coisas perceptíveis e palpáveis. Uma fração de segundo e não estaremos mais aqui. Teu corpo vai envelhecer, pode fazer o quanto de plástica quiser, pode pintar o cabelo da cor que quiser, vai envelhecer e vai morrer. Comece a pensar nas coisas do alto, porque é para lá que estamos destinados no fim de todas as coisas. Isso é sabedoria. Tem muita gente até intelectual, mas sem sabedoria, sem nenhuma sabedoria. Porque o sábio nem sempre é intelectual. O sábio é aquele que tem esperança e certeza nas coisas do alto. A Jesus uma salva de palmas. Terceiro ponto, pega o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 19. Diga-se comigo, terceira característica. Se você abrir tua boca, eu acho legal. Terceira característica de um homem e de uma mulher da ascensão. Essa característica é fundamental, minha gente, para mim e para você. Essa característica é muito importante. Diga-se comigo, mergulhar no humano que eu sou. O livro é claro. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado, sentou-se à direita de Deus. Lindo. Imagina a corte celeste tocando cítaras, harpas, melodias e melodias, e o Senhor Jesus do Pai, coroado de honra e glória. Esse Cristo que subiu foi antes o Cristo que desceu. Esse Cristo que subiu foi antes o Cristo que mergulhou na história da humanidade. Vamos lá, para relembrar. O Jesus que está sentado na glória do Pai, à direita do Pai, o Cristo vitorioso, verdadeiro, ressurreto, ascendido aos céus, é o Cristo que desceu no ventre da Virgem Maria, daquela pobre camponesa. O Cristo que está à direita do Pai é o Cristo que foi colocado como um bebê recém-nascido num coxo onde o gado comia, se alimentava. O Cristo que subiu para a glória, onipotente, onipresente, onisciente, é o Cristo que desceu nas águas do Jordão, que era povoada pelos pecados da humanidade, e deixou-se batizar por João Batista. O Cristo que subiu aos céus é o Cristo que antes sentou-se esperando a samaritana meio-dia junto ao poço de Sicar e ofereceu para ela não o julgamento, mas ofereceu para ela a água viva, o Espírito Santo. O Cristo que está à direita do Pai na eternidade é o Cristo que desceu e sentou-se para comer,
para se alimentar com Mateus, o cobrador e ladrão de impostos, e Zaqueu, o outro cobrador de impostos. O Cristo que subiu é o Cristo que sentou junto ao mar da Galileia, junto a um barco de Pedro, e ali instruía os seus discípulos. O Cristo que subiu é o Cristo que tirou o manto e lavou os pés dos 12 apóstolos, inclusive os pés do seu traidor. O Cristo que subiu é o Cristo que morreu e foi colocado lá embaixo na cova. Sobe o que desce. Escute, o Deus poderoso sobe porque foi humilde o suficiente para descer. Mas como tem gente arrogante, minha gente, que não escuta o outro, que não senta do lado do outro, que se acha mais. Porque tem uma faculdadezinha, eu sou mais. Porque tem um carro melhor, eu sou mais. Porque tem um bom emprego, arrogante, prepotente, vaidoso, ensimesmado, narcisista, dono da verdade, dogmata, exclui as pessoas, se acha o melhor que todo mundo. E sabe onde acontece isso? Dentro de casa. Mãe arrogante, pai arrogante, filhos arrogantes, irmãos arrogantes. Pai e mãe que não sentam para conversar com os filhos, são ditadores. Filhos, netos arrogantes porque fizeram uma faculdade, fizeram um mestradinho qualquer, já não querem escutar as histórias repetidas do velho avô, que repete a mesma história 500 vezes. O avô que nunca foi para a escola, o avô que não sabe nem assinar o próprio nome. Quer subir, meu irmão? Desce. O Deus que subiu, desceu. Eu aprendo na teologia bíblica que primeiro o humus, depois a doxa. O que é isso? Humus de humildade, doxa do grego de glória. O Deus glorioso, o Deus glorificado, o Deus que ascendeu ao mais alto dos céus, foi o Deus que em Cristo se fez humano, mergulhou na humanidade, mergulhou na limitação, exceto no pecado, nos ensina a teologia moral. Tem gente que quando você quer ajudar em alguma coisa diz: eu já sei, não precisa me falar, já sei de tudo. Quando alguém está falando, está conversando, está andando, dá de dedo, nunca presta atenção em nada, celular o tempo todo. Já observou quanto que os namorados se amam? O quanto que os filhos escutam seus pais, enquanto está alguém falando, está alguém digitando, está alguém mandando zap, está alguém não sei o que, e não prestam mais atenção uns nos outros. Pergunta aí para muitos noivos e casados: quem é a tua esposa? Quem é o teu esposo? Não sabem. Sabe por quê? Porque não descem, só querem subir. Dentro da igreja está cheio de gente assim, cheio. Jesus mergulhou na existência humana. Até tem ser humano, o que está faltando é humanidade. Essa pandemia teve um lado positivo, sim. Conhecemos o lado horroroso do ser humano, da falta de empatia, da falta de respeito, da falta de humanidade, da falta de humildade, de um cristianismo mentiroso que nós falamos por aí, de uma religião só de ritos e aparências, porque na verdade muitos de nós descobrimos que de religioso nós não temos absolutamente nada. Só chega no topo,
quem desce e mergulha na existência humana. A Jesus uma salva de palmas. Quarto ponto e eu termino. Diga-se comigo, quarta característica de um homem e de uma mulher da ascensão: levar até o fim a sua missão. Diga isso. Presta atenção nisso aqui. Aliás, repita comigo isso. Ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Esse é o quarto ponto e último. Quando você pensa em ir pelo mundo inteiro, a gente pensa, é para ser missionário, colocar uma mochila nas costas, pegar um cajado de peregrino e sair por aí pregando o Evangelho. Meu irmão, pregar o Evangelho para a casa dos outros, pregar o Evangelho para o vizinho, pregar o Evangelho para os outros é a coisa mais fácil do mundo. O duro é pregar o Evangelho para os nossos. Ide pelo mundo. Esse ide é um deslocar-se, é um sair de si mesmo, é um movimento, é um sair do comodismo, da zona de conforto. Esse pelo mundo inteiro, eu queria pensar na grande jornalista e escritora Clarice Lispector, brasileira, embora ela fosse nascida na Ucrânia. Clarice Lispector, em uma de suas obras literárias, ela dizia: cada pessoa é um mundo. A grande judia Clarice tinha razão nisso. O mundo que eu preciso anunciar o Evangelho está do meu lado. O mundo que eu preciso anunciar que Deus o ama, que Deus o perdoa, que Deus o restaura, que Deus o resgata, esse mundo chama mãe, pai, irmãos, irmãs, avô, tio, amigo, amiga. Esse é o mundo, é essa fronteira que eu tenho que cruzar para pregar o Evangelho. Minha gente, nós estamos falando hoje de ascensão, e ascensão no dicionário da língua portuguesa significa elevação. Elevação significa erguer alguém, sustentar alguém, colocar alguém em pé. Tem muita gente do nosso lado que está se rastejando. Sim, o mundo de alguém do nosso lado está se rastejando, pedindo: mãe, pai, estende as suas mãos um pouquinho. Pai, mãe, escuta-me, deixa eu falar com você. Escute aqui, seu filho, sua filha, tem liberdade para falar com você tudo mesmo? A maioria não tem, porque assim que eles abrem a boca, você o julga, você o condena. Mas no meu tempo. Mas não é mais o seu tempo, minha irmã. Quantas esposas rastejando, pedindo atenção, pedindo cuidado, pedindo zelo, pedindo: me ama, mas o marido não está nele, passa por cima como um trator descontrolado, e vice-versa. Nós queremos matar a fome do mundo, nós queremos matar a fome de todo mundo. Nós somos bonzinhos na igreja é paz de Jesus e amor de Maria. Dentro de casa, tratores em cima de tratores. Ressuscita primeiro os dentro da tua casa. Tem gente rastejando, pedindo: pelo amor de Deus, me socorre. Ide pelo mundo e anunciar o Evangelho significa: sai do teu egoísmo,
e estenda as tuas mãos para quem está do teu lado. E esta é a nossa missão até o fim da vida. Quer ir para o céu? Desça. Quer ir para o céu? Cruze a fronteira existencial de quem você ama. Quer ir para o céu? Escute o outro clamando para ti: evangeliza-me, evangeliza-me. O que é evangelizar? É pegar uma Bíblia e falar: vou agora pregar o evangelho para você. Olha, não. Evangelizar significa: vou te dar um abraço, vou te pedir perdão. Nós vamos parar tudo hoje em família e vamos sair juntos, quando puder sair, depois dessa bendita ou maldita pandemia. Vamos sair juntos, vamos como família comer algo juntos, vamos fazer um programa juntos. Vou te ajudar na vida. Isso é evangelizar, minha gente. Conclusão: não é ir para o céu, é trazer o céu até aqui. É escatológico, é o já e o ainda não. É quando a gente chega em casa e fala: minha casa pode ser simples, 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 simples. Pode ser uma casa de aluguel, eu posso morar sei lá eu onde, até no fundo da casa emprestado, mas minha casa é céu. Nós não somos perfeitos, mas nós temos paz. Às vezes a casa é linda, 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 mas alguém diz: ir para casa é um inferno. Não queira ir para o céu. Traga o céu para dentro de você e espalhe o céu por onde você andar. Há um grande filósofo que diz: o eu, o ego, necessita do tu, do alter, de muitos tu, para expandir-se, porque somos seres relacionais, intersubjetivos. Quanto mais você se doa, quanto mais você se relaciona, quanto mais você se interliga, mais você se expande, mais você cresce, mais você progride, mais você se torna leve e vai subindo para o céu. Que Deus te abençoe. Tua missão é árdua, mas em Deus somos mais que vencedores. A Ele uma salva de palmas.